Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 72 e estamos estudando o capítulo 10 desse livro. Hoje, pessoal, nós vamos para a segunda parte do primeiro tópico. Eu comentei no último vídeo, que o primeiro tópico, do capítulo 10 ele é bem longo, é um tópico que fala muita coisa. E aí eu decidi dividir em duas partes para que não fique cansativo nem para mim nem para vocês. Beleza, gente? Nessa segunda parte, vamos continuar falando sobre a questão da aceitação do momento presente, a aceitação do agora. Essa é a temática do primeiro tópico. E agora, nessa segunda metade, a gente vai falar bastante sobre o quanto o estado de entrega a gente pode revolucionar a nossa vida a partir disso e ter ações positivas, ter ações muito transformadoras, tanto na nossa vida como na vida das pessoas ao nosso redor, de toda uma comunidade, a partir desse estado de entrega. A gente vai falar sobre isso hoje, então acompanhe que vai ser muito bom, viu, gente? Vamos falar muitas coisas super bacanas, eu vou trazer outras informações, vou dar umas dicas bem legais aqui hoje, sugestões de pessoas para vocês acompanharem, para expandir esses conhecimentos. Então acompanhem que vai ser bem bacana esse estudo de hoje, certo? Antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e a sempre dar um joinha nos vídeos. É super importante, gente, vocês darem esse joinha nos vídeos, porque é isso que faz com que o canal possa crescer, ele possa ter um alcance maior, esses vídeos eles possam ser colocados como recomendações para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas de autoconhecimento, espiritualidade, filosofia, psicologia, livros, tudo aquilo que está dentro do contexto do que eu estou trazendo aqui nesses estudos. Então é a partir das curtidas que o alcance começa a aumentar e esse estudo pode ser visto por mais pessoas. Então é isso que eu peço a vocês, essa gentileza de sempre dar um joinha nos vídeos para poder ajudar o canal a crescer e atingir mais pessoas. O pessoal do Instagram, que é o Isaías Costa 14, depois fica gravado, eu sempre coloco lá no IGTV para o pessoal assistir. Hoje em dia é a rede que está mais crescente, o Instagram, então eu coloco lá justamente para poder atingir mais pessoas, ter essa possibilidade de expandir para que mais pessoas acompanhem e assistam esses vídeos. Então, quem quiser acompanhar por lá, fique à vontade. E também convido vocês a me seguirem lá no Isaías Costa 14 no Instagram, porque além dos vídeos, eu sempre compartilho todos os dias frases, pensamentos, textos meus voltados para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, motivação. Tudo coisas muito interessantes, muito bacanas para o nosso crescimento pessoal, beleza, gente? E também no podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, eu tenho nessas duas plataformas. Quem quiser acompanhar por lá só no áudio, tem gente que prefere mais ouvir do que ver, então vocês têm essa possibilidade também. E lá o bacana é que vocês podem fazer download de todos esses estudos e ouvir quando e onde quiser, deixa salvo no celular, para ouvir quando e onde quiser, mesmo que não tenha acesso à internet. Isso é o mais interessante dentro do podcast, que é outra coisa que tem crescido muito nesses últimos anos. Eu gosto demais, inclusive hoje, gente, diferente de outros estudos, eu vou dar uma sugestão de podcast para vocês. Então acompanhem que vai ser bem legal. Certo, gente? Então vamos lá continuar essa primeira sessão, esse primeiro tópico do capítulo 10, e hoje nós vamos falar muito sobre essa questão das ações positivas, do quanto a gente pode ter ações positivas a partir do estado de entrega, tá certo? Vamos lá. Se a sua situação de vida é insatisfatória ou mesmo intolerável, somente através da entrega você vai conseguir quebrar o padrão inconsciente de resistência que permite a permanência dessa situação. Ele já começa a gente indo direto ao ponto, essas questões psicológicas, sabe? O que ele coloca aqui é super bacana, porque um monte de pessoas, elas sofrem, elas estão
meio que atoladas na lama, né? Como ele fala na parte anterior. Né? Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, é só você ver no feed, né, dos vídeos que você vai encontrar. Tá tudo numerado. Na parte anterior, ele fala sobre você estar atolado na lama e meio sem saber como sair, né? Uma das provas simples, gente, da gente saber quando uma pessoa ela tá na inconsciência, né, que é o que ele tá fazendo, é o que ele tá comentando, falando aqui, é sobre a pessoa dizer: poxa, eu não sei como é que eu faço para sair dessa situação. Eu me sinto perdido, eu sinto que tá difícil, né? É exatamente esse tipo de fala que é a prova concreta da inconsciência. Porque quando você está consciente, você tem noção do que você pode fazer para sair de uma situação difícil. Pode até levar um tempo, mas você consegue galgar, né, esses passinhos para sair. Mas quando você está numa total inconsciência, você pensa que está tudo perdido. Só tem um nevoeiro na sua frente. Então ele já começa indo direto ao ponto, né, que a gente consiga vencer a inconsciência pelo estado de entrega. Né? O poder do agora, né, nos leva a esse estado de entrega onde a gente se desvencilha, né, dessa inconsciência e automaticamente a nossa vida ela muda de configuração, assim, a gente vai para um outro patamar, né, de tudo, não só de realização, mas de felicidade, de plenitude, de paz, né, todas as coisas que a gente já comentou bastante em vídeos anteriores, tá bom? A entrega é perfeitamente compatível com tomar uma atitude, iniciar uma mudança ou atingir objetivos. Mas, no estado de entrega, uma energia totalmente diferente flui naquilo que fazemos. A entrega nos religa com a fonte de energia do ser. E, se as nossas ações estiverem impregnadas com o ser, elas se tornam uma alegre celebração da energia da vida, que nos aprofunda cada vez mais no agora. Isso aqui, gente, é tão bonito que ele está colocando, porque hoje em dia está se tornando uma febre, né? Eu já até comentei um pouquinho sobre isso, aquela meditação mindfulness, né, que é a atenção plena, né, que significa isso, é uma expressão que vem do inglês e significa atenção plena. E muita gente tem falado sobre o tal de flow, né, que é o estado de fluxo. Né? Hoje em dia quase tudo vem do inglês, né? As expressões que o pessoal usa vem do inglês. E uma galera fala sobre o flow, né? O estado de flow, que é o fluxo, né? Que quando você está no flow, você consegue realizar grandes coisas e você consegue ser alguém assim extremamente relevante, né? Para uma comunidade, né? Para um projeto, para uma empresa. Isso aqui é muito interessante. E a gente consegue esse estado de flow pela entrega, é a partir do estado de entrega. Na realidade, o estado de entrega já é o próprio flow, sabe? Então a gente vai falar muito sobre isso hoje e a partir daí, né, que eu vou trazer algumas sugestões para vocês, né, de gente que eu acompanho e que me inspira muito, né, no dia a dia, beleza? Através da não resistência, a qualidade da nossa consciência e, portanto, a qualidade do que estivermos fazendo ou criando aumenta sem medidas. Os resultados vão falar por si mesmos e refletir essa qualidade. Ou seja, quando você está nesse fluxo, né, tudo que você faz acaba saindo com muita qualidade. Acaba saindo com, assim, quase que uma perfeição, eu diria, né? Porque você está nesse fluxo, você está nesse estado de flow, de entrega. Ele continua. Podemos chamar isso de ação de entrega. Essa expressão é muito bacana, ação de entrega. Não é um trabalho tal como nós conhecemos por milhares de anos. À medida que mais seres humanos despertarem, a palavra trabalho vai desaparecer do nosso vocabulário e talvez seja criada uma nova palavra para substituí-la. Isso aqui que ele está colocando, gente, é tão bacana, porque assim, a palavra trabalho, né, eu já comentei aqui, ela é uma palavra que pela etimologia ela é carregada de negatividade. A palavra trabalho ela vem de tripalium, que significa 3 paus, né, que é como se fosse tipo um instrumento de tortura da antiguidade. O tripalium era tipo um mecanismo mesmo de tortura das pessoas, né, para dar chibatadas, né, na pele e machucar e tudo mais.
E aí essa palavra tripalho, ela que deu a origem à palavra trabalho. Ou seja, carrega muita negatividade, como se o trabalho fosse algo sofrido, fosse algo doloroso, sendo que não é. O trabalho, gente, é fonte de vida, de renda, de tudo para a nossa vida, entende? Até falando isso, até me lembrei, né, do Mário Sérgio Cortella, que costuma falar muito isso em suas palestras, né? Ele fala sobre emprego e trabalho, né? Emprego, ela é fonte de renda, mas trabalho é fonte de vida, né? Quando você está trabalhando, né, principalmente em algo que você gosta, que você ama fazer, você nem percebe o tempo passar, porque você está no fluxo, você está nesse estado de entrega, percebe? E aí a gente pode, né, já de hoje, mudar isso. A gente pode mudar a nossa realidade pessoal. A partir da nossa mudança pessoal, a gente vai estar contribuindo para uma mudança coletiva, uma mudança global no longo prazo. É por isso que ele coloca, assim, que no futuro, muito provavelmente, essa palavra trabalho, ela vai receber um novo significado. Talvez ela seja chamada de outra coisa mais para frente, né? E eu acho interessante porque hoje mesmo já tem muitas pessoas que substituem nessa palavra trabalho, por exemplo, por missão, missão de vida. Eu mesmo, às vezes, eu utilizo essa palavra. Eu não trabalho, eu tenho uma missão de vida, né, que é dentro do ensino. Eu falo isso constantemente. Outras pessoas, elas utilizam a palavra jornada. Elas estão numa jornada, caminhando para um destino assim de muitas alegrias, felicidades, e substituindo essa palavra trabalho, que carrega tanta negatividade. Então, a gente está vivendo uma transição planetária, né? Foi isso que a gente falou nos últimos vídeos. E na transição planetária, isso também está presente. Essa questão do trabalho, ele vai ser absolutamente ressignificado. Nós não vamos mais olhar para o trabalho como algo tão sofrido, como algo tão difícil, porque os paradigmas estão todos mudando. E aos pouquinhos, quando eu digo aos pouquinhos, é bem lentamente mesmo, gente, é coisa de séculos. Não é uma coisa assim para alguns anos, é de séculos mesmo. Mais para frente a gente vai ver o quanto esse materialismo exacerbado que a gente vive hoje é totalmente sem sentido, né? Não nos preenche, não nos deixa realmente felizes, e mais do que isso, é algo prejudicial para a saúde, né? Para o meio ambiente, para a harmonia do planeta. Aos pouquinhos nós estamos realmente aprendendo isso, aprendendo meio que na marra, né? Mas estamos. Essa pandemia do coronavírus, ela veio para realmente nos ensinar isso de forma assim absoluta, né? Só não aprende realmente quem ainda está na inconsciência. Então, aos pouquinhos, a gente está vendo as mudanças acontecerem. Então, o trabalho, como a gente vê hoje, ele vai ser totalmente ressignificado. E o trabalho vai ser fonte de vida, e parte do que faz a gente ser feliz de verdade, pleno. A gente nem vai, assim, ver o trabalho como algo sacrificante, mas como algo que faz parte da nossa missão, como algo que nos preenche também, né, juntamente com as outras atividades, né, com todos os outros setores da vida. Vai ser algo que também nos preenche. E isso eu acredito que não está mais tão longe para que isso se torne algo assim global, né? E nós estamos agora meio que plantando essa sementinha, né, da mudança. Certo, gente? Não é bacana isso? Gente, eu acho isso sensacional, realmente muito bacana. Vai continuando. A qualidade da sua consciência nesse momento é que vai determinar o tipo de futuro que você vai viver. Ou seja, como que você está agora? Né? Quanto mais você estiver consciente, presente, mais você vai estar aos pouquinhos construindo o futuro que você tanto almeja. Então, o nosso futuro, ele vem como uma consequência das nossas atitudes no presente, de como nós estamos agora. Eu já comentei também várias vezes isso aqui, que o futuro é como um reflexo do nosso presente. Se o nosso presente ele é bom, ele é consciente, ele é pleno, certamente o nosso futuro também vai ser, porque o futuro nada mais é do que uma sucessão de muitos agoras, né? Eu falei bastante isso aqui em estudos anteriores. A gente tem uma sequência de agoras, que vão aos pouquinhos construindo o futuro, né? O futuro nada mais é do que um agora lá na frente, entende?
Então, se a gente está vivendo consciente, está vivendo em plenitude, isso vai se estender. E o que a gente chama de futuro vai ser pleno também. Percebe? Então, a gente tem que ter muita consciência do agora. Como a gente está levando a nossa vida nesse exato momento. Então, pega essa reflexão, leve para a sua vida e se questione, se pergunte: como é que eu estou levando a minha vida agora, nesse exato momento? Será que eu estou vivendo consciente? Então, isso já suscita tanta reflexão, gente. Então, vamos para frente, vamos refletir muito profundamente, porque é a partir daí que a gente vai se transformando, de dentro para fora. Portanto, entregar-se é a coisa mais importante que você pode fazer para provocar uma mudança positiva. Entregar-se, percebe? Tudo tem a ver com esse poder de você se entregar ao momento. Qualquer outra coisa que você fizer será secundária. Nenhuma ação positiva pode surgir de um estado de consciência onde não existe entrega. Nenhuma ação positiva pode surgir de um estado de consciência onde não existe entrega. Isso aqui é incrível, gente, é sensacional. A meu ver, é a parte mais importante dentro desse tópico, né? Porque se você quer ter grandes ações, né, ações positivas, você precisa estar conectado com o momento presente, conectado com o agora. E é aqui, gente, que é esse estado de fluxo, de flow, que eu queria dar uma sugestão para vocês, de um carinha que eu acompanho sempre e gosto demais, assim, da metodologia dele, né, da forma dele trabalhar, que é o Renato Stephanie. Renato Stephanie, ele tem uma página no Instagram, muito bacana. E uma coisa que eu acho interessante é que ele não é aqueles, como se diz, né, rato de Instagram. Ele não tá lá o tempo todo, mas é muito, assim, bonito. É muito impactante o trabalho dele. E eu queria deixar como uma sugestão para vocês. Procurem lá no Instagram, Renato Stephanie. Eu também vou colocar aqui embaixo, né, o link para vocês acessarem o Instagram dele. O Renato Stephanie, ele fala muito sobre a questão do estado de fluxo e principalmente ele trabalha com a questão de você ter disciplina, de você ter organização no seu dia a dia para que você consiga ter uma vida plena, a vida que você tanto almeja para si, sabe? Inclusive ele tem uma frase, gente, que eu acho super bacana. E é uma frase assim que dá vontade de emoldurar, assim, de você colocar na parede do seu quarto para ficar lendo todos os dias. Ele diz o seguinte: pequenas atitudes ordinárias fazem uma vida extraordinária. Não é bonito isso? Eu vou falar outra vez. Pequenas atitudes ordinárias, elas constroem uma vida extraordinária. E o que é o bacana? A gente entender a diferença entre ordinário e extraordinário. O que é o ordinário? O ordinário vem de ordem. E ordem é alguma coisa que, tipo assim, segue uma certa sequência, né? Tem a ver com a disciplina. Ou seja, se você tem disciplina nas pequenas atitudes, né, nessa vida ordinária, a ordinária tem a ver com isso, o nosso dia a dia, cotidiano. Mas se você faz com muita atenção, com muita plenitude, a sua vida ela vai se transformar em algo extraordinário. E o que é o extraordinário? É o que está além da ordem, além do comum, né? Além dessa coisa do cotidiano. Quando a gente fala de pessoas extraordinárias, são pessoas que estão, tipo como a gente chama de ponto fora da curva, né? Você tem todo mundo seguindo mais ou menos a mesma coisa, e algumas pessoas extraordinárias são aquelas pessoas que fazem coisas assim que a gente fica impressionado. A gente diz: poxa, caramba, como que essa pessoa conseguiu isso? Consegue realizar tanto, consegue fazer uma coisa com tanta perfeição e tal. Tem a ver com isso, com a disciplina. Então essa frase, gente, é aquela frase realmente que vale a pena a gente gravar na nossa memória, né? Se possível anotar, né? Eu vou até colocar aqui embaixo essa frase também na descrição, caso vocês queiram anotar, compartilhar. Mas ela é muito bonita. Aí eu aprendi com ele, com o Renato Stephanie, né? Que inclusive é o que eu queria assim, sugerir também para vocês. Ele tem um podcast chamado Sexta Filosofal, né? Que tem algumas plataformas digitais, né? Tem, principalmente lá no Spotify, né? Que é onde o pessoal costuma assim, ouvir mais, né? Ele tem um podcast com esse nome, né? Sexta Filosofal, que todas as sextas-feiras ele compartilha um podcast com
entrevistas quase sempre, né? E voltadas muito para o autoconhecimento, né? Para o desenvolvimento pessoal, né? Para a motivação, para uma série de coisas. E a visão dele, gente, é muito bacana. Ele é um cara super original e fala de um jeito simples, amoroso. É muito bom de ouvir, né? E de ler, né? Ele também tem textos, né? É um cara super bacana, gente, eu recomendo demais. Então fica essa super dica para vocês. Esse tema de hoje, né, para esse vídeo, com certeza, muito do que eu estou falando foi inspirado nele, sem dúvida. Algumas coisas que eu estou falando aqui, eu me inspirei nas coisas que eu escuto constantemente, do Renato Stephanie. Beleza, gente? Então, fica essa sugestão, eu vou deixar aqui na descrição para que vocês conheçam mais o trabalho dele, um pouquinho mais, tá bom? Voltando. Aqui, ele traz um novo questionamento, né? Ver com um novo questionamento ele vai trazer mais outros pontos, mais algumas coisas a partir desse questionamento. Ele diz: consigo entender que, se estou em uma situação desagradável ou insatisfatória e aceito o momento como ele se apresenta, não haverá nenhum sofrimento ou infelicidade. Terei passado por cima deles, mas ainda não entendo de onde poderia se originar a energia para provocar uma mudança, sem que existisse uma certa dose de insatisfação. Aqui ele está colocando a pessoa que questiona, né, que para mudar tem que ter alguma insatisfação, né? Faz muito sentido. Esse é um questionamento realmente muito bom, porque ele vem tipo aquela coisa assim de um certo comodismo, né? Se você está numa vida muito cômoda, você não vai querer sair daí, né, da zona de conforto e mudar, crescer. É muito bacana, vamos ver o que ele diz, o Eckhart Tolle, desse questionamento que é super válido, né, muito lúcido, né, e o que ele diz? No estado de entrega, você vê claramente o que precisa ser feito e parte para a ação, fazendo uma coisa de cada vez e se concentrando em uma coisa de cada vez. Isso daqui, gente, é muito bonito, porque é a chave, né, para que a gente consiga viver plenamente. Né? Você fazer uma coisa de cada vez, com muita atenção, com foco naquela atividade. Quando você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, você acaba se perdendo, a sua energia se dispersa e você não consegue fazer tão bem aquilo com que você se propõe, entende? Então o grande segredo é você fazer uma coisa de cada vez, com muita atenção, com muito foco e plenitude naquilo. Dessa forma, você vai transformar tanto a sua vida, a qualidade, né, do seu momento presente e assim, a sua qualidade como um todo, até como profissional. Você vai se tornar um profissional muito melhor e assim, tipo, disputado nos lugares, nas empresas, entende? Dentro dessa sessão tem todo esse lado mais voltado para o profissional também, né? Se você souber captar as mensagens, você pode levar inclusive para o seu lado profissional, do que ele está colocando aqui. Tem até um ditado, né, que o pessoal diz, né, quem faz muitas coisas ao mesmo tempo não consegue fazer nada direito, né? É mais ou menos assim, uma ideia que é tipo um ditado e é muito verdadeiro, né? Não tente fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. Tem até aquela expressão que diz, né, abarcar o mundo com as pernas, né? Quem tenta abarcar o mundo com as pernas se perde, se cansa, se estressa e acaba não fazendo nada direito. Faz tudo meia boca, entende? Então que a gente consiga fazer as coisas com mais plenitude, fazendo uma coisa de cada vez. Tá certo? Ele continua. Aprenda com a natureza. Veja como todas as coisas se realizam e como o milagre da vida se desenrola sem insatisfação ou infelicidade. É por isso que Jesus disse: olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Isso aqui, gente, é tão bacana. Assim, dá para fazer milhares de interpretações, né, e de reflexões a partir dessa passagem lindíssima da Bíblia, né? Quando Jesus fala isso, ele está falando sobre os processos da natureza, que levam um tempo. Na natureza, tudo segue um ritmo, entende? E quando a gente consegue perceber que, assim como a natureza tem um ritmo, nós também temos um ritmo. E esse ritmo, ele muda de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem fazer muito mais e outras que não conseguem fazer tanto. E tá tudo bem.
né? Tipo assim, você começa a conseguir fazer mais, realizar mais, quanto mais você alinha o seu propósito. Entende? Quando você está realmente fazendo aquilo que é tipo assim, você nasceu para fazer, aí você consegue se aperfeiçoando, realizar cada vez mais. Aqui a gente pode inclusive até trabalhar essa questão da culpa, né? Das pessoas às vezes que ficam se sentindo culpadas porque não conseguem fazer muita coisa, né? Não conseguem realizar tanta coisa. A gente tem que sempre questionar isso. Você está vivendo alinhado com seu propósito? Essa é uma das perguntas mais importantes. Se você consegue trabalhar alinhado com seu propósito, você consegue realizar muito mais. Entende? E aqui eu estava até me lembrando, gente, quando eu estava lendo essa parte, é de uma historinha que eu comento direto com os meus amigos, assim, quando eu estou conversando com eles, é de uma historinha zen. Uma historinha zen super bacana, né, que fala sobre um mestre que era muito simples. E na simplicidade dele, ele mostrava realmente uma sabedoria gigante. Era um mestre, né, que, tipo assim, as pessoas queriam saber qual era o segredo dele, né? E aí, claro que eu vou assim resumir, né, pra gente não tomar muito tempo, e eu falar logo a mensagem principal, né, que as pessoas queriam muito saber, poxa, como é que esse mestre consegue ser tão especial, né? E aí ele disse, não, é simples, né? Qual é o meu segredo? Quando eu tomo banho, eu tomo banho. Quando eu como, eu como. Quando eu vou dormir, eu vou dormir. Né? Quando eu caminho, eu caminho. Quando eu medito, eu medito. Simples assim, entende? Essa história, gente, eu acho incrível. Né? Sempre que eu posso, eu repito isso, né? Conversando com os amigos. Às vezes até em sessões, atendendo algumas pessoas em sessões psicanalíticas, escrevendo. Porque ela é simples, mas ela vai direto ao ponto. Né? Quando você está fazendo uma coisa, está totalmente conectado com aquilo, nossa, gente, você consegue realizar muito mais. Porque tem pessoas que ficam no frenesi, né? Elas estão, enquanto elas estão almoçando, elas estão respondendo um monte de mensagem nas redes sociais, né? Então, enquanto elas estão fazendo uma atividade física, elas estão ouvindo um monte de coisas assim, tentando assim, não perder tempo de jeito nenhum. Elas não conseguem fazer nada com inteireza. Elas estão sempre com a mente se dispersando em várias coisas. E isso diminui, de certa forma, o nosso potencial de ação. Essa ação de entrega, né, que o Eckhart Tolle está falando. Então, que a gente consiga exercitar isso. Na realidade, isso daqui você só vai aprender na prática. Isso aqui não se aprende na teoria. Na teoria, no máximo, você vai refletir sobre isso. Você só vai aprender de verdade quando você colocar na prática da sua vida. Quando você estiver fazendo uma coisa, você faça com inteireza. Você esteja 100% presente. Aí você vai ver o quanto você vai conseguir realizar mais e ter essas ações positivas. Que essa é a temática central de hoje, gente. E espero que vocês estejam conseguindo captar, conseguindo compreender essa mensagem que é tão simples, sutil, mas ao mesmo tempo super profunda. Tá certo? Continuando. Se a sua situação geral é insatisfatória ou desagradável, separe esse instante e entregue-se ao que é. Eis aqui a lanterna cortando através da neblina. O seu estado de consciência deixa então de ser controlado pelas condições externas. Você não age mais a partir de uma resistência ou de uma reação. Ou seja, aqui quando ele está falando é tipo assim, para você se aquietar. Quando você estiver muito estressado, muito disperso, você para, respira, aquieta. Nessa hora, o que acontece? Você se conecta com o estado de presença, com o agora. E ao se conectar com isso, surge essa luz que vai iluminar o seu caminho, entende? No estresse, né, no cansaço, né, quando você está muito disperso, com a sua mente que nem um turbilhão, é como se esse farol ele apagasse e você visse só um nevoeiro na sua frente. E aí quando você aquieta, quando você respira, medita, né, você está se conectando com o seu ser, se conectando com o agora, com o momento presente, e nessa hora é quando acende essa luz, esse farol que vai iluminar a estrada, vai iluminar esse nevoeiro e você vai poder caminhar, percebe?
eu estou me utilizando, gente, da metáfora, né, que foi colocada pelo próprio Eckhart Tolle no comecinho dessa sessão. Né? Se você tiver pegado só esse vídeo, talvez você não consiga compreender tão bem, mas ele está se utilizando da mesma metáfora que ele utilizou na parte do começo da sessão. Por isso que seria bacana, quem não assistiu o vídeo passado, dá uma passadinha para assistir, porque vai ficar muito mais fácil de compreender essas metáforas. Mas é isso, gente. Em outras palavras, se você perceber o que eu estou falando agora, é super real, inclusive no dia a dia. Você percebe, às vezes, quando você está muito estressado, qual a primeira coisa que você faz? Você respira fundo. Você para e respira fundo, porque quando você respira, você oxigena o seu corpo, oxigena o seu cérebro, e a consciência, ela surge nesse momento. Quando você está muito estressado, aí você não consegue fazer nada direito, né? A sua respiração fica toda ofegante, né? E aí quando você para, né, medita, né, faz essa respiração profunda, volta à consciência. E voltando à consciência, você fica nesse estado de presença, no aqui e agora, percebe? Isso é muito bacana, gente. Por exemplo, no trânsito. Às vezes quando você está no trânsito, né, você tem a vontade às vezes de meter um xingamento em alguém, né? Nessa hora, quando você respira fundo, pronto, passa. Essa vontade às vezes vai embora e você segue o seu caminho. Entende? A respiração é fundamental para que a gente se ancore no momento presente. É o que ele está colocando aqui. Beleza, gente? Continuando. Se a sua situação geral está insatisfatória ou desagradável, separe esse instante e entregue-se ao que é. Eis aqui a lanterna cortando através da neblina. O seu estado de consciência deixa então de ser controlado pelas condições externas. Você não age mais a partir da resistência ou da reação. Olhe para uma situação específica e pergunte-se: existe alguma coisa que eu possa fazer para mudar essa situação, melhorá-la ou me retirar dela? Isso daqui, gente, quando ele está colocando esse questionamento, ele está meio que retornando uma coisa que ele falou lá para trás nesse livro. Então aqui eu não vou me aprofundar nessa parte, eu vou simplesmente dar uma sugestão para vocês voltarem, né, no vídeo que eu falei mais detidamente sobre isso daqui. É um vídeo que fala sobre a vida, né, que está além, né, das situações de vida. Porque as situações de vida são essas fixações ao passado ou ao futuro. E aqui são tipo assim, 3 formas, né, 3 caminhos de você sair, né, dessa prisão das situações de vida e você ir para a vida de fato, na vida que está presente no aqui e agora. Certo? É o estudo de número 20, certo, gente? Se vocês quiserem acompanhar, se não tiverem assistido e compreender melhor o que ele está colocando aqui, é o estudo de número 20, tá certo, gente? Só para vocês ficarem cientes, né, de que essa parte aqui eu não vou me aprofundar, porque eu já falei bastante sobre ela nesse estudo de número 20. São 3 perguntas, é super bacana, vou até ler de novo. Existe alguma coisa que eu possa fazer para mudar essa situação, para melhorá-la ou me retirar dela? Você só pode ter essas 3 possibilidades. Seguindo alguma das 3, você pode se ancorar no momento presente, tá certo? Se houver, você toma a atitude adequada. Não se prenda às 1000 coisas que você vai ter que fazer em algum tempo futuro, mas na única coisa que você pode fazer agora. Isso não significa que você não deva traçar um plano. Planejar talvez seja a única coisa que você possa fazer agora. Isso aqui é super bacana. Planejar tem a ver com o que eu estava falando, do estado de fluxo. Quando você está buscando esse estado de fluxo, você está planejando. Inclusive, gente, eu gosto tanto dessa palavra planejar, porque planejar, ela significa plano, algo que não tem tantas sinuosidades, entende? Então, quando você planeja algo, é quando você está querendo, tipo assim, uma coisa mais regular, entende? E você só consegue regularidade, algo plano, se você está consciente. É a partir da inconsciência que vem essas sinuosidades. E aí fica super difícil encarar o dia a dia, encarar os desafios, sabe? Então esse planejamento é super bacana. Planejamento, gente, é sinônimo de flow.
todas as pessoas que vivem nesse fluxo são pessoas que planejam. Inclusive, como eu comentei, o Renato Stephanie, ele fala muito sobre isso, sobre você planejar a sua semana, planejar as suas atividades ao longo do dia, respeitar os seus ciclos, né? Quando você está com a energia mais baixa, você compreender isso e aceitar de boa, né? Descansar, para poder quando voltar estar 100%. É muito bacana, gente. Por isso que eu sugiro vocês que acompanhem, porque em relação a isso aqui, nossa, ele fala 1000 vezes melhor do que eu, porque é a especialidade dele, entende? Né? Cada um dentro das suas especialidades, elas podem levar você para um outro patamar de consciência, entende? É super bacana. Então, planejamento, ao contrário do que algumas pessoas dizem, é algo muito bom, é muito positivo. Pessoas que planejam, né, a sua semana, que planejam assim, algo assim, para um período curto, são as pessoas que conseguem viver nesse estado de fluxo, nesse estado de presença, certo? E só um detalhe, viu, gente? Quando eu falo de planejamento, tem pessoas assim que às vezes extrapolam, né? Eu vou planejar minha vida para 20 anos para frente. Também não é assim, né? Porque a vida, ela é permeada pela impermanência, né? Eu já falei muito sobre a impermanência aqui. As coisas nem sempre são do jeito que a gente espera que sejam, e a gente tem que estar aberto para isso, nos adaptarmos às mudanças, né? As coisas que às vezes a gente não tem controle, né? Mas os planejamentos ajudam demais a que a gente consiga assim, ter esse equilíbrio. E mesmo quando as coisas saem diferente do que a gente imaginou a princípio, a gente consegue se adaptar muito bem, muito melhor. Beleza? Continuando. Planejar talvez seja a única coisa que você possa fazer agora, mas certifique-se de que você não vai começar a rodar filmes mentais, se projetar no futuro e assim perder o agora. Talvez a atitude que você tomar não dê frutos imediatamente, até que ela dê, não resista ao que é. Isso daqui, gente, é outra coisa fundamental. Ele estava falando sobre os ciclos da natureza, né, o Eckhart Tolle, e a gente tem que perceber, gente, nós somos seres da natureza também. Então nós também temos ciclos, entende? Quando a gente percebe que nós também temos ciclos igual a natureza tem, a gente percebe que as coisas não são para ontem, né? Tem muitas pessoas que querem as coisas imediatamente, elas querem tudo para ontem. A ansiedade, que a gente não tenha essa ansiedade de criar as coisas para ontem. A gente consiga perceber que tudo tem ciclos, que tudo tem um tempo de ser. E quando você, principalmente, né, quando você está vivendo esse período de mudanças pessoais, de olhar mais para si, né, se transformando, as coisas não são do dia para a noite. Elas levam um tempo, mas elas geram mudanças efetivas na vida. É o que eu costumo dizer sempre. As mudanças, elas acontecem de forma lenta, gradual, mas de forma muito efetiva. São transformações realmente para a vida toda, né? Quando você busca de coração, né, com sinceridade, essa mudança interior, isso vai acontecer. Leva um tempo, mas a sua vida ela se transforma para sempre. Então fica isso, gente. Fica isso como um super, né, estímulo para vocês, tá certo? Continuando. Se não houver nada para você fazer e você também não puder escapar da situação, use isso para poder ir mais fundo na entrega, mais fundo no agora, mais fundo no ser. Ou seja, é que você vai utilizar o autoconhecimento para esse mergulho interior. Cada vez mais mergulhar nesse autoconhecimento, transformando a sua vida. Quando entra nessa eterna dimensão do presente, a mudança sempre acontece por caminhos estranhos, sem a necessidade de uma grande quantidade de atitudes da sua parte. Aqui, gente, ele está falando um pouquinho sobre a intuição. Você começa a intuir mais. Você começa a intuir quais são os melhores caminhos, né? Quais são as melhores pessoas que você pode contar, né? Quando é que você pode seguir por um caminho ou não. E as coisas elas vão acontecendo muito espontaneamente. Aqui, você está vivendo no fluxo. Quando você vive no fluxo, não vem essa questão do peso. As suas decisões, elas são tomadas de forma muito espontânea, sem aquele peso, né, de você dizer, poxa, caramba, não sei o quê. Não, você vai muito, tipo assim, com a certeza de que as coisas vão dar certo
de que as coisas elas vão se resolver. Beleza, gente? A vida se torna proveitosa e cooperativa. Você está cooperando com a vida. Você está vivendo nesse estado de natureza, como a natureza vive nos seus ciclos. Se fatores internos, como o medo, a culpa, a indolência, impedem você de tomar uma atitude, eles vão se dissolver na luz da sua presença consciente. Ou seja, na presença, você vai dissolver toda essa negatividade. É a partir desse estado de presença que você dissolve toda essa negatividade. Coisas que a gente já viu nos estudos anteriores. Não confunda entrega com a atitude do tipo, não ligo mais pra nada. Quando ele fala isso, não ligo mais pra nada, gente, eu já comentei um pouquinho sobre isso. É quando você está vivendo tipo na desistência ou no desânimo. Desistência e desânimo são duas palavras que explicam muito bem, pessoas que não estão vivendo no agora, que não estão vivendo nessa plenitude do momento presente. Desânimo, a palavra desânimo significa sem alma, entende? Já pensou que coisa pesada, né? É como se a sua alma não estivesse no seu corpo, digamos assim. A alma vem de ânimo, inclusive. A palavra desânimo e ânimo vem tudo de alma. Tem como raiz a palavra alma, que é aquilo que é mais profundo, mais interno dentro de nós. Então que a gente não fique repetindo isso, que mostra que a gente está no estado fora da presença. A presença, ela nos enche de ânimo, ela nos enche de entusiasmo. Quando a gente está na presença, a gente tem ânimo, a gente tem entusiasmo, a gente consegue realizar muito mais, tá certo? Aqui, gente, ele já vai se encaminhando para a parte final, já é o finalzinho, e aí aqui tem só mais alguns poucos comentários para a gente fazer. Ele diz, essas atitudes estão cheias de negatividade na forma de um ressentimento oculto, portanto não se trata de entrega, mas de uma resistência disfarçada. É tipo assim, você fala essas coisas porque você está querendo resistir às mudanças, às vezes inconscientemente. Tipo assim, você está naquela zona de conforto e você fica morrendo de medo de que ao sair daquilo ali aconteça alguma coisa assim que vai ser super desafiador, você não consiga dar conta, mas tudo isso é o ego. Tudo isso é manifestação do ego tentando lhe frear, tentando lhe puxar para trás. Mas nessa hora você respira, você medita e você segue em frente. Tendo essa confiança, tendo essa certeza de que você está no caminho certo, no caminho para a evolução, no caminho para o crescimento, beleza? Ao se entregar, dirija a sua atenção para dentro para verificar se existe algum traço de resistência que tenha ficado no seu interior. Era o que eu estava comentando. Fique bem alerta ao fazer isso. Do contrário, um resíduo de resistência pode ter ficado escondido em algum cantinho escuro, na forma de um pensamento ou de uma emoção desconhecida. Quando ele fala esse de cantinhos escuros, é esse inconsciente. Nós somos dominados pelo inconsciente o tempo todo. E para que a gente não seja dominado pelo inconsciente, a gente precisa mergulhar fundo nesse autoconhecimento. Quanto mais a gente mergulha no autoconhecimento, mais a gente joga luz sobre as nossas sombras, mais a gente joga consciência sobre a nossa inconsciência. E dessa forma, a gente pode atingir esse estado de entrega e no estado de entrega ter grandes ações. Com isso a gente resume tudo, que foi colocado nesse estudo de hoje. E mais uma vez eu reforço a vocês, gente, expandam, conheçam mais coisas, acompanhem bons perfis, pessoas que falam muito bem sobre isso e falam com muita verdade, com muita sinceridade, como é o caso do Renato Stephanie. Beleza, gente? Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.